Quero saudar os irmãos na paz do Senhor. Hoje, 15 de abril de 2021. Agradecido a Deus, irmão, por mais essa oportunidade de estar aqui, poder trazer uma palavra. Quero falar também no meu canal no YouTube, PR Santana, Barro La Gracia. Amém? Se você queira nos inscrever, nos acompanhar por nosso canal, será de grande bendição. Amém? Hoje eu quero falar um tema cá sobre não permitas, qual o tema que eu quero falar? Não permita que vosso pecado ou vossa debilidade te aleje de Deus, irmão. Amém? Muitas pessoas têm se alejado de Deus por causa de seus pecados e por causa de suas debilidades. Mas você habla assim, pastor, mas está em Isaías 59, 2, que nosso pecado ele nos separa de Deus, não é verdade? Não está escrito? Aqui está. Isaías 59, 2 diz assim, pero vossa iniquidade há hecho divisão entre vós outros e vosso Deus, e vossos pecados han hecho ocultar de vós outros su rosto para não ouvir. Pensou que palavra tremenda? E você habla agora, pastor, que não permitir que nossos pecados nos aleje de Deus? Como assim? Não é verdade? Então, como eu sempre hablo, nós outros não podemos agarrar o Velho Testamento. Não é? Então, antes da morte de Cristo e depois da morte, é assim que se interpreta a Bíblia. Hasta aqui em Isaías, né, não havia, todavia, o sacrifício de Jesus sido consumado. Porque já que em Romanos, o apóstolo Pablo habla, Romanos capítulo 6, versículo 23, assim, porque a paga do pecado é a morte, né? A paga do pecado é a morte. Mas a dádiva de Deus é vida eterna em Cristo Jesus, Senhor nosso. Amém? Então, se a paga do pecado, mas isso aqui, essa paga do pecado, é quando nós não estamos bajo o dom de Deus, né? O favor de Deus. Então, se Cristo não nos livrou de pecar, então, se quando Cristo morreu na cruz, ele está dizendo assim, o Roberto não vai mais pecar, porque é a hora de eu morrer, por onde eu sigo pecando, não é verdade? Mas o que Cristo nos livrou do poder do pecado, que era a morte, não é verdade? Então, o pecado tem um poder devastador quando nós falhávamos, pecávamos, não é verdade? Mas Cristo, ele na cruz do Calvário, ele pagou a nossa deuda, né, para Deus. Então, se tanto meu pecado passado, presente e futuro, eles foram pagados na cruz do Calvário. Então, quando eu peco, porque todavia sigo sendo um pecador, não é verdade? Continuo cometendo pecados. Então, se eu cometo pecados, eu ainda sigo ainda nessa natureza de pecaminosa. Mas através de Cristo, não é verdade? Através de Cristo Jesus, nós outros já não estamos barro, né? A Bíblia diz que a força do pecado é a lei, né? O aguijão do pecado, o aguijão da morte é o pecado, e a força do pecado é a lei, não é verdade? Então, se quando nós entregamos nossa vida para Jesus, o pecado perde o poder sobre nós outros. Então, por isso que eu abro assim, não podemos permitir que os nossos pecados ou nossas debilidades nos alejem de Deus. Quando nós compreendemos a graça, quando compreendemos o favor de Deus, nós outros procuramos cada dia, né, buscarmos a Deus, sermos mais agradecidos a Deus e crer, não ter dúvida de nossa salvação e não ter dúvida que somos filhos e somos amados de Deus. Amém? Então, se é isso que nós conseguimos ver na nova aliança, tá bem? Então, se dois personagens bíblicos que eu posso agarrar cá, Pedro compreendeu a graça de Deus, ele compreendeu o amor de Jesus. Né? Por isso que quando ele negou a Jesus, isso não alejou Pedro de Deus, mas isso com que Pedro se acercasse mais. Pedro compreendeu mais todavia a graça de Deus o dia que ele negou a Jesus. Não é? E Pedro foi usado poderosamente na presença de Deus. Né? E Pedro não isso como Judas Iscariote. Porque Judas Iscariote ele não compreendeu a graça de Deus. Se ele houvesse compreendido a graça de Deus, por favor, ele não teria agarrado aquela piola para se ahorcar, não é verdade? Mas ele não compreendeu. E por não compreender, ele permitiu que seu pecado o levasse ele ao inferno. Não é verdade? Então, se é isso que nós outros, como servos de Deus, necessitamos compreender, né, a dádiva de Deus. Então, se eu posso pecar, falhar, eu posso pecar uma vez, 10 vezes, 100 vezes num dia,
né? Sei que procuramos sempre melhorar quando estamos barro a dádiva de Deus, e não vamos estar por aí muitas vezes praticando, fazendo coisas erradas, mas procuramos sempre melhorar. E isso, hacemos tudo isso também por a graça de Deus, pelo favor de Deus, porque se Deus não nos der força, se a graça de Deus não nos sustentar, não há possibilidade de permanecermos na presença de Deus. Então, se todo dependemos do favor de Deus. Amém? Mas quando o apóstolo Juan diz, irritos, não pecais, mas se pecais, abogado tenemos. Lá em Hebreus, digo, né, acerquemos, Hebreus capítulo 4, versículo 15, 16 e 17, acerquemos-nos, pois, confiadamente ao trono da graça, para halhar misericórdia. Então, se eu estou barro, não é que eu necessito pedir misericórdia para Deus todos os dias. Senhor, tenha misericórdia de mim, tenha misericórdia. Não, eu já estou barro, Deus já teve misericórdia de mim. Amém? Quando ele entregou Jesus e quando eu aceitei essa dádiva de Deus. Então hoje eu estou embaixo a misericórdia. Então quando eu adentro a presença de Deus, não é verdade? Mesmo se eu pequei, falhei, mas eu adentro a presença de Deus pelo sacrifício de Jesus. E eu he aprendido que meus pecados e minha debilidade não vão me alejar de Deus. Amém? Porque a nossa dívida, a nossa deuda foi pagada. Aliás, em Colossenses capítulo 2 e versículo 14, né? Ali está falando que a cédula que era contrária foi clavada na cruz. Amém? Então, assim, nós não podemos agarrar lá de Isaías, vossos pecados, a separação. Amém? Mas isso quando eu não estou em barro, lá dádiva de Deus. É como eu falei aqui. Então, se Cristo venceu o pecado, o poder do pecado, através da cruz, mas isso não me queda, tipo assim, uma pessoa que não imune ao pecado, não é verdade? A não pecar. Mas ele me hizo imune ao poder do pecado, tá bem? Então, se quando eu peco, a minha recompensa seria a morte. Essa é a consequência. Mas isso foi pagado na cruz do Calvário. Então, se quando eu estou em barro, a dádiva de Deus, como diz o apóstolo Pablo acá, isso não me separa de Deus. Quando eu peco, eu não me torno nem mais justo, nem menos justo, nem mais santo e nem menos santo. Isso não me dá nem mais direito nem menos direito na presença de Deus, porque a minha deuda foi pagada, e eu compreendo isso. Mas não é porque eu compreendo isso que eu vou ser conseguir sendo pecado, né? Procuramos sempre melhorar com a graça e a misericórdia de Deus. Então, se é isso que eu devo essa palavra, irmãos, né? E Rito, não pequei, mas se pecais, você tem um advogado, você tem alguém que vai, na verdade, interceder para você, dizendo, o pecado do Roberto já foi pagado, o preço do pecado dele foi pagado lá na cruz do Calvário. Então, se é esta palavra, minha irmã, que eu quero que você compreenda. Não haga como Judas Iscariote, que se alejou de Deus e agarrou uma piola, mas haga como Pedro, compreenda a graça de Deus. Amém? E quando você pecar, errar, você tem que ter a certeza que há perdão, e isso não vai te tornar nem mais especial e nem menos especial para Deus. Amém? Porque nós estamos barro la dádiva de Deus. Porque dá assim aqui, Romanos 3, 23, assim, porquanto todos pecaram e estão destituídos da glória de Deus. Todos, amém? Sendo justificado, olha que palavra poderosa, mano, gratuitamente por sua graça, mediante a redenção que é em Cristo Jesus. Amém? Sendo justificado gratuitamente. Então, se esta é a palavra que eu quero deixar para cada um, não permita que vossos pecados ou debilidade te aleje de Deus, mas creia que alguém pagou o preço por você lá na cruz. E sua deuda foi pagada, irmão. Amém? Então, se quando falhar, pecar, não se aleja de Deus como assim a maioria, não é verdade? Eu me vou porque eu pequei. Ele pensa que ele está imune. Quando você se converte a Deus, você é imune ao pecado, a não pecar. Não existe isso, seguimos pecando, mas nós somos imunes ao poder do pecado, o poder devastador, o poder destruidor já não pode me atingir, amém? Porque minha deuda foi paga, a acta que era contrária foi clavada na cruz, amém? Então já não há mais poder. Há muitas pessoas que pensam que quando peca, ele está barro o poder do pecado. Nós não estamos mais barro o poder do pecado, mas estamos barro a dádiva de Deus, amém? Deus que lhe bendiga, queda com essa palavra em nome de Jesus.